Boa noite aos membros da mesa diretora, senhores vereadores, plateia presente. Observado horário regimental e constatado o quórum legal, em nome do povo pratiano e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal de Pratânia. Inicialmente, verifico a presença do quórum necessário para iniciar esta sessão ordinária. Diante da presença dos nobres vereadores Custódio Faber, Davi Pires Batista, Gilberto Antônio Vieira da Maia, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Recuche Quesada, Nelson de Oliveira Souza, Odair José Pulido e Osmir José Félix, em discussão a ata da 15ª sessão ordinária de 2015, realizada no dia 13 de outubro. Os vereadores que desejarem podem fazer o uso da palavra. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade. Matéria do expediente. Indicação número 59/2015, de autoria dos nobres vereadores Osmir José Félix e Davi Pires Batista. Indica ao prefeito municipal a necessidade de conceder o abono pecuniário aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pratânia. Em discussão, a indicação número 59/2015. Pela ordem. Com a palavra. Senhor presidente, gostaria de ler na íntegra e peço autorização para ler sentado. Fica à vontade. Vou ler a justificativa da nossa indicação ao abono pecuniário aos servidores públicos da Prefeitura. Justificativa. Pratânia possui mais de 200 servidores públicos na Prefeitura Municipal, sendo que a grande maioria está enquadrada nas menores referências salariais. Considerando que o último concurso público realizado pela atual administração não supriu adequadamente a demanda de funcionários da Prefeitura Municipal. Considerando que o prefeito não concedeu o aumento salarial para cobrir as perdas referentes ao exercício de 2014 e 2015, considerando ainda que, pelo projeto de plano plurianual apresentado pelo prefeito recentemente, não há estimativas de aumento salarial no funcionalismo público para o exercício de 2016, considerando que os servidores públicos do município de Pratânia merecem respeito e reconhecimento pelas funções que exercem, principalmente aqueles que recebem os menores salários e mesmo assim mantêm o entusiasmo para os trabalhos. Considerando também que o senhor prefeito Roque Júnior, em uma de suas promessas de campanha, garantiu que haveria valorização gradativa dos benefícios dos servidores públicos efetivos, fato que não ocorreu nesses quase 3 anos de administração. Somente isso, nobre presidente. Pela ordem. Com a palavra. Primeiramente, boa noite a todos. Senhor presidente, demais vereadores, boa noite. Funcionários da Câmara. Em nome da Fernanda Macedo, que já foi funcionária aqui da Câmara, muito dedicado, quero aqui agradecer a presença de todos, da diretora de Cultura Simone. Gostaria, se possível, assinar junto essa indicação, que eu acho de extrema importância. Eu já fui funcionário público, tenho meu pai que é funcionário público. A gente está no dia a dia, com vários funcionários públicos. A gente vê aí, principalmente aqueles que ganham menos, na rua, batalhando com dignidade para ganhar um salário baixo. Então eu acho que essa indicação é de extrema importância para a maioria dos funcionários da Prefeitura. E eu gostaria de assinar junto para juntar forças para poder cobrar ao senhor prefeito para que ele execute essa indicação. Com certeza. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária número 20/2015, autor, Poder Executivo. Dispõe sobre a denominação de Pedrina Brasil Abud,
a futura creche-escola que está em fase de construção na rua São Pedro, sem números, neste município de Pratânia. O projeto de lei ordinária número 20/2015 encaminha as comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Projeto de lei ordinária número 21/2015, autor Poder Executivo. Altera o artigo 4º da Lei Municipal 550 de 11 de dezembro de 2013 e dá outras providências. O projeto de lei ordinária número 21/2015 encaminha as comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Nada mais havendo a ser tratado na matéria do expediente, passamos imediatamente para a matéria da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 14/2015, autor Poder Executivo. Dispõe sobre a denominação de Florentina Rodrigues, o futuro conjunto habitacional que será implantado em terreno adquirido pela Prefeitura Municipal no bairro da Pratânia D. Em discussão, o projeto de lei ordinária número 14/2015. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Não havendo outros assuntos a serem tratados na ordem do dia, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, conceda a palavra aos nobres vereadores para suas manifestações pessoais. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador. Senhor presidente, demais vereadores, plateia presente, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, gostaria aqui de ler na íntegra uma análise feita por essa equipe técnica e jurídica da Câmara sobre o projeto de lei ordinária número 18/2015, que o senhor prefeito mandou para esta casa, que altera a Lei Municipal 541/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual Municipal para o período de 2014 a 2017. Em análise ao projeto de lei ordinária, de autoria do Poder Executivo, que promove alterações no Plano Plurianual vigente no período de 2014 a 2017, Lei Municipal número 541/2013, conta da mensagem encaminhada pelo prefeito. Apresentamos a apreciação dessa colenda Câmara Municipal o incluso projeto de lei que altera a lei que disciplina o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, exercício de 2016, adequando-o às diretrizes pretendidas pelo Poder Executivo na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, ambos sob a apreciação de Vossas Excelências. Informamos que, diante do cenário nacional, estadual e local, foi necessário redefinir algumas ações do governo, implicando, por óbvio, na Lei Orçamentária de 2016, levando-nos a alterar tais ações no Plano Plurianual conforme os anexos deste projeto de lei. A matéria tratada é de competência municipal nos termos do artigo 17 da Lei Orgânica do município de Pratânia. A assessoria técnica jurídica manifestou-se nos seguintes termos: analisando este projeto de lei sob o ponto de vista jurídico, vislumbro duas irregularidades insanáveis que ensejam a emissão de pareceres desfavoráveis nas comissões permanentes desta Casa. A primeira irregularidade verificada se refere ao gasto do Poder Executivo com o ensino básico, especificamente com relação ao valor a ser destinado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. De acordo com a Lei Municipal número 616/15, em vigor desde 28 de setembro de 2015, a partir do exercício de 2016, inclusive o Poder Executivo deve aplicar no mínimo 65% dos recursos do Fundeb no pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em exercício na rede municipal. O Plano Plurianual para o exercício de 2016 continua prevendo a aplicação de 60% do Fundeb no pagamento dos profissionais da educação, confrontando a Lei Municipal número 616/15. A segunda irregularidade encontrada nesse projeto de lei foi a inclusão do projeto 1046 na unidade executora denominada Câmara Municipal 01.01.01, no valor de R$ 166.732,06
R$1.211,77, destinado para a reforma do prédio da Câmara. No plano plurianual original, Lei Municipal número 541/13, consta o projeto 1001, na unidade executora denominada Câmara Municipal, com valor previsto de R$90 mil. Nota-se que o Poder Executivo, por sua conta e risco, promoveu alteração no plano plurianual para incluir um novo projeto, 1046, destinado à reforma do prédio da Câmara, sem autorização do Poder Legislativo, o que demonstra desrespeito ao princípio da independência entre os poderes da República em nível municipal. O projeto de lei encaminhado pelo prefeito, aliás, reproduz o projeto 1001, destinado à construção e obras complementares para o Legislativo, com meta física e valores monetários zerados, anexo 2 e 3. Ao meu ver, trata-se de manobra contábil perversa, visando ludibriar o Poder Legislativo ao criar um projeto inútil, cujo objetivo é claramente reduzir o valor do repasse financeiro para o Poder Legislativo no exercício de 2016. A Câmara Municipal iniciou seu projeto de construção da sede própria em 2010 com a aquisição do terreno. Em 2012 foi realizada a primeira etapa da obra de construção do prédio. Em 2014 foi concluída a segunda etapa da obra do prédio. E em 2015 está sendo promovida a terceira etapa da obra do prédio. O Poder Legislativo tem por dever concluir a obra de construção da sua sede própria ao longo dos próximos exercícios financeiros. A manobra perpetrada pelo prefeito, ao incluir no plano plurianual o projeto 1046, destinado à reforma do atual prédio onde funciona a Câmara Municipal, caracteriza-se como um amadorismo sem precedentes. A despesa do Poder Legislativo encontra limite no artigo 29-A da Constituição Federal e é igual em todos os municípios brasileiros, calculada de acordo com o número de habitantes de cada unidade da federação. Em Pratânia, o atual prefeito tenta manter o equilíbrio das finanças do Poder Executivo à custa do Poder Legislativo, utilizando uma manobra contábil ardilosa e camuflada no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 e na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2016. É surpreendente o grau de subordinação da contadora que assina os anexos do projeto de lei em análise, que não se envergonha de encampar uma proposta vexatória e manifestamente ilegal ao incluir no plano plurianual de 2016 o projeto 1046, na unidade executora Câmara Municipal 01.01.01, sem que tenha ocorrido solicitação por parte do Poder Legislativo Municipal. O conluio entre o prefeito e a contadora é manifesto. Caso contrário, demonstra a total incapacidade da funcionária municipal para o exercício da função. E eu, particularmente, acredito na primeira hipótese, dado ao longo tempo que Mara Adriana responde como contadora da Prefeitura de Pratânia. Feito esses apontamentos, de natureza estritamente técnica, com relação a esse projeto de lei, opino pela emissão de pareceres desfavoráveis quando da tramitação pelas comissões permanentes desta Casa. Nos termos do artigo 39, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa Legislativa, o presidente e a relatora desta comissão, divergendo do membro Custódio Fávero, acompanham integralmente o parecer lavrado pela assessoria técnica jurídica e consideram esse projeto de lei ordinária irregular por afrontar a Lei Municipal número 616/15 e incluir indevidamente o projeto 1046 na unidade executora Câmara Municipal, no valor de R$ 166.732,77, sem que tenha ocorrido solicitação por parte do Poder Legislativo Municipal. Pratânia, 23 de outubro de 2015. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário, nobres vereadores. Boa noite, plateia presente. É uma satisfação tê-los vocês aqui mais uma vez, acompanhando os trabalhos do Legislativo, dessa Casa de Leis.
Quero agradecer a presença da Simone, seu irmão, porque na última sessão foi rejeitado um projeto cujo nome era dos seus pais. Então, a gente está aqui para dar uma explicação. E antes de dar essa explicação para vocês, eu quero perguntar para o nobre vereador Custódio Fábio se já tem ideia do início das construções das casas do CDHU. Se já tem uma data certa. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam, quando a gente fala aqui que o grupo de 5 vereadores que fazemos oposição ao prefeito, não é que somos contra o prefeito, é porque nós somos a favor do povo, da população. Foi por isso que nós fomos eleitos. Então, quando a gente fala aqui que a gente quer uma política diferente em Pratânia, uma política verdadeira, uma política honesta, pode ter certeza que a briga da gente é para isso. A gente não quer fazer politicagem em cima das necessidades das pessoas, em cima do sentimento das pessoas. Não, a gente quer agir com razão, não querer levar vantagem em cima de tudo. Pois no último evento que teve em Pratânia, que foi na dispensa da Junta Militar, o nobre vereador Gilberto Vieira abordou o nobre vereador Lucas, dizendo: vocês dizem que querem fazer uma política diferente e rejeitam o projeto. É o seguinte, só não foi um momento adequado, porque eles usam do sentimento das pessoas para fazer a politicagem em cima. Como dar um nome se não tem nem data de início de obras? Que foi uma promessa que ele está desde quando ele assumiu essa prefeitura. Então, desde já, eu quero já pedir desculpa para vocês se a causa me alterar um pouco, porque eles usam isso contra a gente. Porque eles se alteram, mas é que a gente fica indignado de tanta safadeza que a gente vê por parte do prefeito, e a gente vê que aqui tem 4 vereadores que dão o suporte para essa safadeza. Então, a gente está cansado de ver o povo enganado, o povo humilhado. Não é isso que a gente quer. Não está, como o nobre vereador Lucas leu aí, que já veio o projeto plurianual, que a gente aprova este ano, o orçamento do ano que vem, não está previsto nem a construção do CDHU. Isso é mais um tapa na cara do povo. Mas eu falo aqui desde já, quero que o prefeito preste bem atenção na minha fala. Eu, como representante do povo e presidente dessa Casa de Leis, eu exijo que ele abra este ano ainda um crédito adicional especial para a construção dessas casas, que é o sonho da população. Estamos esperando desde quando ele assumiu, e ele está brincando com os sentimentos e a necessidade das pessoas. Então, eu exijo que ele abra ainda esse ano, porque ele não vem querer abrir o ano que vem às pressas, porque é eleição, para querer tapear o povo, que o ano que vem não vai ser aberto esse crédito. Ou ele mude já, ou ele abre esse ano o crédito adicional, ou o ano que vem não vai abrir para ele querer tapear o povo, fazer política em cima das necessidades das pessoas. Então, para a família presente aqui, é o seguinte, nós vereadores de oposição sabemos o quanto é merecido o nome do Teófilo. Teófilo. É mais conhecido pelo apelido, o Nicão da Laranja. Então, sabemos o quanto é merecido. Mais do que justo, merecido. Então, só não foi o momento oportuno. Mas vocês fiquem tranquilos que Deus prepara a hora certa, e nós aqui, por mais que a gente não somos perfeitos, nós 5 vereadores estamos aqui para fazer o melhor possível para atender a população e não agir com mentira, e nem fazer politicagem e aproveitar das necessidades das pessoas para querer levar vantagem em cima. Então, nobre vereador líder do prefeito, eu quero que você leve para ele essa mensagem, que eu exijo
tenho certeza que tem o apoio dos outros 4 vereadores que fazemos oposição ao prefeito. Nós exigimos que ele abra ainda este ano para construções das casas. Parar de ficar postando mentira, lançando no jornal. Por que ele não coloca no jornal que ele gasta 76 mil com o jornal anualmente? Então, ele só põe o que dá vantagem para ele, mas na verdade nada vai acontecer. Vocês, 4 vereadores que não suportam o prefeito, deveriam estar prestando atenção na sacanagem de todas as máquinas da prefeitura trabalhando em seu sítio, enquanto as pessoas na rua aí não estão conseguindo um caminhão de terra. A gente foi lá, eu, o novo vereador Davi, presenciamos de perto. Ninguém falou para nós, ninguém nos contou, nós vimos todas as máquinas com os funcionários, inclusive usou até funcionário da prefeitura para fazer demarcação de curva de nível. Então ele não gasta nada do bolso, tudo ele usufrui da prefeitura, tudo ele tira vantagem, sacaneia o povo, mete a mão no dinheiro do povo. Então a gente não está aqui para fazer mentira, muito menos para falar mentira, e muito menos para fazer politicagem. Estamos aqui para falar realmente as necessidades da população e tentar ajudar essa população que realmente necessita. Pela ordem. Deixa eu terminar meu raciocínio. Então, população, quando a gente fala aqui que a gente quer fazer uma política diferente, uma política justa, é lógico que a gente pode cometer erros, falhas, porque não somos perfeitos, mas a gente é aberto a diálogo, a gente ouve a população, a gente faz aquilo que a população acha que é melhor para eles, porque aqui nós somos funcionários do povo, somos representantes e somos funcionários, devemos satisfação, devemos atender a necessidade da população. A indicação que a gente colocou hoje, em nome meu, do nobre vereador Davi, e assinado pelos demais vereadores Lucas Oliveira, Josimar e Maria, referente à gratificação dos funcionários, porque o prefeito postou nas redes sociais falando da Câmara, porque aqui a gente vai dar sim a gratificação dos funcionários, porque antes era trabalhado, na época mesmo com o nobre vereador foi o presidente da Câmara, era trabalhado com 7 funcionários, tinha 2 advogados. Hoje nós trabalhamos com 5 funcionários, tem 1 advogado, a Câmara anda muito melhor do que andava. Os funcionários se dedicam, fazem o seu trabalho. Aqui, a administração aqui é feita rigorosamente. Então, por mais que estamos passando crise no país, a Câmara está sendo tão bem administrada que tem condições de gratificar os funcionários, reconhecer o trabalho dos seus funcionários. Agora o prefeito, em vez de apedrejar, faça o mesmo. Gratifique os funcionários da prefeitura que eles merecem. Aproveite essa festa dos funcionários que vai ter e anuncie lá que ele vai ser homem de cumprir a promessa de campanha, que vai dar a gratificação merecida para os funcionários. É isso que ele deve fazer, e não ficar apedrejando quem está trabalhando, quem está sendo gratificado, ou quem está gratificando. Se estamos gratificando aqui é porque é merecido, é porque a Câmara tem condições, é dentro da lei. Aqui nós não fazemos nada irregular, tanto porque a gente tem um jurídico aqui muito dedicado, que trabalha rigorosamente para a gente seguir a lei e fazer tudo dentro da lei. Então, senhor prefeito, quero que o senhor assista esse vídeo e honre suas palavras, que você iria valorizar os funcionários públicos. Esse é o momento, essa é a hora. É no momento de crise que você tem que mostrar a sua capacidade de administrar e dar o que é merecido para os funcionários. Então faça a sua parte, que a nossa aqui na Câmara a gente está fazendo, pode ter certeza disso. Por enquanto são essas minhas palavras. Com a palavra. Obrigado. Senhor presidente.
presidente, em nome dos vereadores, plateia presente, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque eu posso esquecer de alguém, mas sejam bem-vindos a essa casa sempre. Ainda continuamos nesse país num Estado democrático e, se Deus quiser, a gente vai longe. Eu gostaria de fazer 3 observações. A primeira foi que o vereador Lucas até me cobrou verbalmente uma lista dos diretores que tem a prefeitura, e eu conversando com você. Sou eu. Desculpa. E eles pediram para Vossa Excelência passar esse pedido por um requerimento da casa. Pode ser todos os diretores e mais cargo que os senhores desejar. A parte, nobre vereador. Minha resposta a isso. Eu não sei se o nobre vereador não leu, mas já foi encaminhado um requerimento na sessão há um mês atrás. O senhor não lembra? Está no nome dos diretores? O requerimento era dos funcionários e seus respectivos cargos. Era o contato dos funcionários. A posição que eu entendi era só dos diretores. Mas se o senhor quiser reencaminhar ou dos fazer funcionários, outro, os diretores mesmo. tá, o senhor pode fazer. Então faça novamente que eu levo para ele e trago de volta. Novamente o requerimento? Essa informação eu não tinha que tinha um requerimento lá solicitando isso. Porque Mas foi aprovado por essa casa. vocês me solicitaram verbalmente isso, não foi? Foi Na oficial. última. Não foi na última. Foi no dia 28 de setembro. Mas para mim foi você que pediu, né, vereador? A parte. Eu pedi, mas tinha uma indicação, não sei se era um requerimento, se era uma indicação, que falava para especificar melhor os setores da prefeitura, para a população poder saber melhor. Feito pelo Davi. Então essa informação ela virá completa na próxima sessão, com certeza. Então, senhor, me desculpe porque eu atendi o pedido verbalmente aqui, mas essa informação será vinda, com certeza. Em relação ao projeto de lei que domina os familiares do Pátio Marcelo, Simone, denominando o nome ao núcleo nacional que será construído lá, eu, particularmente, votei a favor desse projeto, porque eu não conheci teu pai pessoalmente. Eu conheço um pouco da história dele aqui em Pratânia, sabendo só que ele foi pioneiro na laranja aqui em Pratânia. Isso para mim me bastou. Entendeu? Então essa é a opinião de todos aí também, que nós estamos a favor a inclusão do nome do seu pai nesse, né? Mas eu acho que há em tempo de ser corrigido isso. Uma justa homenagem, com certeza. Em relação ao começo da obra do CHU, eu tenho certeza que vai começar ainda esse ano. Agora eu não tenho a data exata aqui, mas eu tenho certeza que vai começar esse ano. Se termina o ano que vem, eu particularmente acho que não. E se ele seguir também o exemplo de outros prefeitos que tentaram fazer isso, eu acho que ele não vai seguir, porque o prefeito anterior entregou o núcleo e perdeu a eleição. Então não é exemplo para você usar isso aí como política, né? Você for ver aí uma jurisprudência disso aí, você não vai usar isso daí a teu favor. Essa é a opinião particular minha. Mas um outro esclarecimento que eu gostaria de fazer é em relação à iluminação pública. Eu já sei que você questionava isso, né? Então, novamente, eu venho afirmar que a Prefeitura está esperando o inventário que a CPFL está para passar, que é o passivo dela, para ela poder mexer com mão de obra própria ou contratada na iluminação de Pratânia. Sem isso, até o desembargador ou o procurador não der essa sentença, ele não pode mexer, não pode fazer, porque você pode ser penalizado por isso. Essa é a informação jurídica que eu tenho. Um outro questionamento que o senhor falou? São só esses 3, né? Tem vários. Só depois eu parece que a memória só continua. Por enquanto são essas palavras. Obrigado. Questionamentos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, segundo secretário, demais vereadores, plateia presente, aos funcionários públicos, no qual, no nome da Fernanda Macedo, eu também agradeço a presença de todos.
É com muita tristeza que eu me levanto hoje aqui para falar de uma situação que fiquei muito chateado, acabou com a minha tarde, até mesmo com a minha noite. É a atitude de um prefeito perseguidor, um prefeito coronel, que é o que nós temos no município, que não respeita um pai de família, que precisa do salário para sobreviver. Será que ele sabe o que é isso? Ele não sabe porque ele vive do dinheiro público. E muitas vezes, dinheiro roubado da prefeitura. Hoje, ele mandou um funcionário embora da prefeitura, gente. Ele exonerou um funcionário hoje. Porque o funcionário tinha me dado uma carona. É uma falta de respeito com o pai de família. Ele vai sustentar a família desse funcionário? Será que ele não pensa na crise que nós vivemos hoje? Ele fazendo picuinha política, perseguição política, usar o poder para humilhar as pessoas, para dizer que é chefe, precisa humilhar o trabalhador? Isso não existe. Estou muito chateado mesmo. Porque um funcionário dá o sangue dentro da prefeitura, não é reconhecido. Houve-se o tempo em que o funcionário era visto em Pratânia pela administração. Hoje é humilhação atrás de humilhação, funcionário trabalhando desmotivado. O que é isso? Aliás, temos mais funcionários que foi mandado embora da prefeitura, exonerado do cargo. Perseguição política é essa palavra. O senhor prefeito deveria ter vergonha de usar o poder para pisar nos menores. Isso o jornal não coloca na primeira página. Isso ele não publica no Facebook. Que um pai de família chegou quase infartando em casa de nervoso porque perdeu o emprego. Será que ele sabe o que é isso? Ele não sabe. O pai tem que olhar para o filho, saber que tem que pôr o que comer na casa, e não sabe de onde vai tirar numa época de crise como vivemos hoje no nosso país. Enquanto isso o prefeito esbanja o dinheiro público, a primeira-dama esbanja o dinheiro público, as funcionárias ligadas a vereadores e ao prefeito roubando o cofre público que nós vamos provar. Entramos na justiça com uma ação contra as madames que recebem um altíssimo salário e muitas delas não fazem nada. E aí tira o trabalhador que dá seu sangue no dia a dia por causa de picuinha política. E aí o prefeito também vem se preocupar com a Câmara. Fica falando da Câmara. Quem fiscaliza o Executivo é o Legislativo. Ele não fiscaliza a Câmara. Aqui está muito bem administrado. Ele tem que cuidar do terreno dele. Aqui está muito bem administrado. Funcionário é reconhecido, não só financeiramente, mas nós respeitamos os funcionários. Sabemos que sem ele, nada disso aqui, nenhum trabalho é feito dentro dessa Casa de Leis. E assim como é na prefeitura, sem os funcionários o prefeito não faz nada. E agora ele critica da Câmara Municipal valorizar os funcionários no sentido financeiro. Vá cuidar da prefeitura, senhor prefeito, que aqui o senhor não manda nada não. Se nem ali na prefeitura o senhor está administrando, vai administrar a Câmara? Faz picuinha. Peço perdão ao Marcelo e à Simone em relação ao projeto que foi rejeitado, porque como o nobre presidente disse, não foi o momento oportuno. Não tem um saco de cimento para construir a casa, ele está fazendo fanfarra. Faz política no Facebook, em jornal. Quantos jornais já saíram falando dessas casas? Quantos? Ele só faz politicagem. Enquanto isso o município para, como todos estão vendo. Em relação à escuridão do município, ele fica brigando com a CPFL. Que culpa o povo tem? Ele tem que resolver o problema. Não é ficar achando culpado. Ele quer atingir o jurídico da Câmara, quer atingir os vereadores, mas o trabalho dele ele esquece de fazer. Enquanto estamos nós aqui dando nosso sangue, o prefeito fica fazendo picuinha política e passeando em São Paulo. E gastando abusivos valores em pratos de comida, em restaurantes finos. Por enquanto são essas minhas palavras, nobre presidente. Pela ordem. Com a palavra.
gostaria de falar aqui sobre o funcionalismo público. Eu fiz algumas contas aqui, porque o prefeito ele questiona a Câmara, que está valorizando os funcionários, que vai conceder abono no final de ano para os funcionários, e ele fala que Pratânia está em crise e que a prefeitura não tem dinheiro. Eu quero aqui falar alguns gastos do prefeito para vocês poderem ver, população, vereadores, presidente, que se ele fizesse economia em alguns setores, em algumas coisas, ele poderia dar um aumento para cada funcionário. A prefeitura tem mais ou menos 200, 250 funcionários. Ele poderia dar um aumento de R$400 para o funcionário nesses 3 anos. Um exemplo disso é os R$76 mil que ele gasta anualmente com o Jornal Pratiano. Somando os 3 anos, dá mais ou menos R$230 mil. Com a parte da advocacia, com a parte jurídica da prefeitura, ele gasta mensalmente R$12 mil por mês. Anualmente, dá mais ou menos R$144 mil. Somando esses 3 anos, o prefeito já gastou com a parte jurídica R$432 mil. Só para vocês terem uma ideia, tem cidade de 40 mil habitantes, 50 mil habitantes que gasta por mês 9, 10 mil reais com a parte jurídica. Pratânia, uma cidade de 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, gasta mais com a parte jurídica do que uma cidade de médio porte. Ele também consegue gastar R$110 mil com consertos e combustível de ambulância em 4 meses. Isso em 4 meses. Com R$110 mil, eu vi Bofete comprando 2 SPIN para ser ambulância lá. O Bofete, que sempre está na Unesp, tem SPIN como ambulância de Bofete. Ele consegue gastar, roubar dos cofres públicos, R$8 mil anuais de gratificação e insalubridade para a primeira-dama, sendo que ela não trabalha na área da saúde, ela trabalha na prefeitura. Ele consegue conceder uma gratificação do SUS, que é direito apenas dos funcionários que são vinculados à diretoria da saúde, e ele consegue conceder insalubridade à primeira-dama, que nem trabalha em nenhum trabalho insalubre. E para os agentes de saúde, que está lá dentro do posto de saúde, que está trabalhando com riscos de várias doenças, que deveriam receber a gratificação do SUS, eles não conseguem receber a gratificação do SUS. Então o prefeito ele gasta irregularmente R$8 mil com a primeira-dama, que está desviando os cofres públicos. Ele também consegue gastar R$50 mil em um projeto de cultura, de turismo, perdão, em um projeto de turismo que até hoje a gente não viu os benefícios, que ele falou que seria um projeto que traria o turismo para Pratânia, que Pratânia se tornaria uma cidade turística, que iria ganhar uma verba mensal. Até hoje a gente não viu, já se passou 2 anos e meio. Ele também consegue gastar R$40, R$50 mil anualmente em viagens. Somando tudo isso, dá mais ou menos R$900 mil de gastos que o prefeito poderia economizar para poder dar um salário melhor para os funcionários. Então, eu gostaria de falar para vocês que ele escreve no Jornal Pratiano que estão em crise, que estamos em crise, que o Brasil está em crise, que o Pratânia está em crise. Mas se a gente parar para analisar um pouquinho, ter um pouquinho de inteligência e parar para analisar os gastos públicos, iremos ver que quem está errado é o senhor prefeito, que está sendo amador, está mostrando amadorismo. Isso é uma prova de que experiência não é ter capacidade. A capacidade não precisa de pessoas experientes. Uma prova disso é o senhor prefeito, uma pessoa experiente e que está cometendo erros de amadorismo. CDHU, senhor presidente, para ter presente. A gente vê aqui que Areópolis já entregou uma CDHU de 150 casas. 150 casas. E está iniciando a construção de outra. Uma cidade que não é nem para servir tanto de exemplo para Pratânia, que nunca serviu de exemplo para Pratânia, está servindo. Porque o senhor prefeito está envergonhando o nosso município na região. Areópolis já entregou um conjunto habitacional de 150 casas e está aí para construir outro. Enquanto isso, Pratânia ainda não entregou. E, nobre vereador, Gustavo Fábio, o senhor prefeito ele precisa colocar nesse PPA ou fazer um crédito adicional para poder construir essas casas, senão ele não consegue construir. O nobre disse que esse ano ainda ele começa a construir, pois ele precisa colocar nesse crédito adicional. Depois você poderia me dar uma parte? Sim, só terminar. Então a gente aqui não está querendo fazer politicagem, a gente só está cobrando que o povo cobra a gente nas ruas, para poder construir logo essa CDHU. Porque a gente já tem informações em off que o prefeito está deixando para construir essa CDHU, faltando poucos meses para encerrar, poucos meses para a eleição, para ele poder se promover
enganar o povo e se eleger. Outra coisa que eu gostaria de falar também, que o líder do prefeito na Câmara já disse que também não ia abrir, o posto de saúde. O posto de saúde de Pratânia não vai mais abrir até as 11 da noite. Palavras do líder do prefeito na Câmara, em uma outra sessão que ele foi questionado. Uma promessa de campanha do senhor prefeito, que ele disse que ia abrir 24 horas o posto de saúde. Então, o senhor prefeito já admitiu que não vai conseguir abrir o posto de saúde nem 24 horas e nem até as 11 da noite. Sem contar que em feriados o posto de saúde não abre e que de sábado e domingo o posto de saúde trabalha em horário reduzido. Porque antes em outras gestão funcionava até mais tarde. Gostaria também de falar sobre o índice de exoneração do funcionário público da prefeitura. Nunca na história de Pratânia teve um índice tão grande de exoneração. A prefeitura tem um índice enorme de exoneração de funcionários que não estão aguentando o senhor prefeito, que não estão de acordo com os erros do senhor prefeito. E tem muita gente que nos procura e fala: eu quero pedir exoneração, eu quero sair da prefeitura, mas não consegue sair porque tem família para sustentar. Tem que aguentar o senhor prefeito lá, entendeu? Tem que aguentar algumas pessoas que estão junto com o senhor prefeito, que humilham o funcionário público, que humilham o alto escalão. Algumas pessoas do alto escalão, não são todos, tem exceções, mas humilham os funcionários públicos menores de quadro. Então é uma vergonha. Só para complementar as palavras do Davi que falou, eu também fico muito chateado de saber, eu não sabia dessa informação, que o funcionário foi exonerado da prefeitura. O senhor prefeito ele persegue. Foi assim que ele me perseguiu quando agente de saúde. Foi assim que ele perseguiu a mulher do presidente. Foi assim que ele perseguiu a enfermeira do posto de saúde. Perseguiu o professor. É inúmeras pessoas que ele conseguiu perseguir. E também tem um índice muito grande de afastamento da prefeitura. Porque alguma coisa não está bem na casa, né? Por enquanto são só essas minhas palavras. Eu concedo a parte do novo vereador Gustavo Fábio. Eu gostaria de perguntar ao vereador Ninão Vieira. O senhor foi prefeito, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que a construção do servidor é convênio, né? Não é dinheiro de prefeitura. Não existe dinheiro de prefeitura. Não precisa estar na LO. Só as dotações. O dinheiro da prefeitura é contrapartida do terreno. É contrapartida do terreno. Então o terreno já é da prefeitura, que me consta. Pela informação que eu tive hoje também, que não há dinheiro de prefeitura na construção de CDHU. É convênio do Estado e a construção é bancada pelo Estado, não pela prefeitura. Essa é a informação oficial. A parte. Só para. Eu esqueci de falar sobre o Nicão da Laranja, o Teófilo. Muito obrigado pela presença aqui, Marcelo, mais uma vez Simone. Esse ano não dá mais para colocar esse projeto em votação. Vamos aí regularizar, conversar com o senhor prefeito para ele poder regularizar esse plano plurianual, que tem muitas irregularidades. Inclusive a gente não vê nesse plano plurianual a construção da CDHU. Então, mas ele precisa do crédito adicional. Não precisa. Precisa ter dotações só, mas não usa o dinheiro. Ele precisa prever no orçamento. Ele precisa prever. Tanto o nobre vereador foi presidente dessa mas essa casa. Informação... O nobre vereador foi... essa informação... Mas então o valor do orçamento tem que ir lá para 40, 50 milhões, né? Não. Se for pôr o valor da construção de 130 casas... Exatamente. Tem que pôr, porque já tem o preço estimado pelo CDHU. Então tem que ser colocado, ou aberto o crédito adicional especial, ou colocado... Eu não sei hoje, mas como é convênio com o Estado, não precisa entrar no orçamento. Não. Só para complementar rapidinho as palavras, gostaria aqui de falar para a Simone e para o Marcelo, que estou aqui representando a família Cereja. A Simone falou uma frase para mim, que é uma frase que marca, que ela fala que tem que ser meu, da minha família, vai ser. Então vocês podem ficar em paz, que Deus sabe o que faz. Muito obrigado. Essa informação sobre o CDHU eu trarei com maior detalhe na próxima sessão. Se tiver que entrar na LO, é só pedir para o prefeito ele fazer o projeto e colocar, né? A gente pode fazer o contato com o jurídico, porque eu da área jurídica eu sou leigo, totalmente. Porque por minha administração não posso
dar uma opinião sobre jurídico. Só para complementar, a respeito do que o senhor falou sobre as horas da máquina no prefeito lá trabalhando, eu só pedi um requerimento para ele informar o recolhimento. Que eu acho que tenho certeza que ele deve ter recolhido como todos recolhem hora de máquina lá. Olha, nobre colega, população, é isso que deixa a gente indignado e que faz a gente se alterar aqui. Essas palavras bonitas, mas palavras falsas, mentirosas, enganadoras, porque a gente está cansado de enviar requerimento para o prefeito e não obter respostas, assim como foi o último, foi sobre a iluminação da Nova Prata, onde a gente tem um projeto de lei que a administração recebeu 17 terrenos a troco de fazer iluminação. Pedimos explicações para o Gilberto Vieira. Foi aquilo que eu falei. Não tem explicação, não vem explicação para nós. O senhor não sabia nem que era o senhor que tinha desapropriado a terra do barracão. Como que eu vou acreditar nas palavras do senhor? O senhor não sabe nem o que está falando. O senhor assinava e não sabia o que estava assinando. A parte. Qual a palavra? Você ainda está revisando? Não, pode seguir para ele. Só se o presidente me permitir, a respeito da informação sobre os diretores, funcionários, mais cargos. A Câmara recebe, acho que trimestralmente, a folha de pagamento, é isso? Ou mensalmente? Trimestral, agora é mensalmente. Sempre foi mensalmente, o prefeito mudou para agora é trimestral. E chega atrasado. Pelo ofício que foi lá, parece que houve um problema aí. Mas é só os senhores também olhar que os cargos e todos os funcionários estão aí também, né? Na folha de pagamento, então? Nobre vereador, não sei se o senhor lembra do requerimento, mas... Não estão? O requerimento, nobre vereador, só fazendo uma leve recordação, foi para ser publicado para a população no jornal, de alguma forma, na mídia, para que a população tenha acesso a essas informações de quem são os diretores e seus respectivos cargos, para que eles saibam a quem procurar no momento que eles precisam. Tá bom. Mas essa informação a casa tem, é isso que eu queria perguntar. Tem, né? Pedimos para a prefeitura divulgar, não é para o telefone. Não é isso. Sim, o senhor sabe que tem. Ah, tá bom. Perfeito. A parte. Qual a palavra? Boa noite à mesa, demais vereadores, funcionários públicos e da Câmara, demais presentes. Quanto ao loteamento da Nova Prata, eu já dei minha explicação e não vai fugir daquilo. Vocês estão à vontade, o judiciário aí para apurar. Se acontecer alguma coisa, eu estou ciente, tranquilo, que não teve nada de errado. Eu faço questão que vocês levem a fundo isso mesmo, para apurar se teve alguma coisa irregular lá. Agora, quanto à CDHU, o companheiro Lucas falou de Areópolis, foi entregue umas casas lá. Ótimo, foi entregue. Mas isso foi um pedido, eu acho que foi até no primeiro mandato do Peixeiro, ainda que ele teve 2 mandatos. Então, porque eu sei muito bem como funciona isso, e dificilmente vai ser entregue esses mandatos aí. Porque eu consegui aquelas casas do grupo Mariano Vieira no 2º ano do meu mandato. Eu comprei o terreno, fiz escritura, registrei, doei para o Estado, fiz o sorteio. Isso correu 2 anos. Eu saí, o Marcos entrou, correu os 4 anos dele ainda. Foi na véspera da eleição que foi entregue aquelas casas. Então, foi 6 anos. Foi 6 anos. Então, eu acredito que dificilmente começar, eu tenho certeza que vai. Agora terminar, não sei. Agora, de Areópolis, está começando outra, aí pode ser que seja da gestão do Amarildo. Mas que o Amarildo entregou foi da gestão pedido do Peixeiro, que a gente ia junto com a CDH1 em São Paulo. A parte, rapidinho. Nobre vereador, só para... Areópolis está sim construindo uma, e era para o prefeito de Pratana estar construindo também essas casas. Agora, eu não entendo se o senhor está defendendo o prefeito, enrolando a construção dessas casas, ou se o senhor está do lado do povo, que eu estou aqui, nobre vereador, dando minha cara a tapa,
Não é para ser amigo do prefeito de ninguém. Eu estou aqui para defender o povo. E eu estou do lado do povo também. Exatamente por isso que eu estou aqui Eu brigando. entro no gabinete, eu pergunto hoje. Vereador, Peraí, só um pouco de respeito, vereador, deixa o senhor falar. Eu estou aqui exatamente brigando com o nobre vereador, com outros vereadores, com o senhor prefeito, arranjando briga às vezes com alguns diretores. Não é para mim se beneficiar, é para beneficiar o povo. Porque se fosse para mim se beneficiar, eu estaria como algumas pessoas estão lá, nas costas do prefeito, com mulher ganhando salário alto, entendeu? Com diretor que às vezes no trabalho ganhando salário altos. É isso. Então eu estou aqui dando a cara a tapa para defender o povo. E eu acho sim que essas casas estão enroladas. Dava para sair do papel sim essas casas. Dava. E na gestão do nobre vereador, que o senhor é o prefeito, as casas só enrolaram, demoraram muito, porque foi modificado o projeto. O projeto estava como multirão, e daí o senhor prefeito Marcos modificou o projeto e fez um projeto que hoje é uma das melhores CDHU do estado de São Paulo. Tanto é que a Paula mora lá, eu moro lá. O senhor, o nobre prefeito Marcos também conseguiu um muro de arrimo, que era muito caro. Então, essas coisas só demoraram porque o projeto que o nobre prefeito na época fez era um projeto pequeno, simples e que era de multirão. Então, o prefeito modificou, foi por isso que enrolou mais. Rapaz, você falou sobre isso, eu só vou esclarecer que o convênio que eu assinei com a CDHU, quando eu assinei, a única mudança que teve foi o muro de arrimo. O resto, tudo que está nas casas hoje estava no convênio que eu assinei. Então foi desviado de alguma coisa e o senhor assinou sem saber mais uma vez. Eu tenho certeza disso. A mão de tinha obra, aquecedor solar, que tinha a mão de obra não gostava. O muro de arrimo não. O resto estava E tudo. nem a mão de obra das casas. Que seria para cada cidadão que pegou sua casa trabalhar para construir ela. Então, como o nobre vereador Lucas disse, o projeto que o senhor conseguiu, não vamos desprezar que seria construído as casas, mas acredito que estaria sendo construído até hoje, porque é muito difícil você pegar um cidadão, um pai de família que trabalha na roça, com colheita de laranja, com corte de cana, e colocar para fazer uma construção. Mas foi então a qualidade. Foi mudado a minha gestão já. No início era isso. Então, como o nobre vereador Lucas disse, foi por isso que foi o atraso, mas dentro dos 4 anos, o ex-prefeito conseguiu modificar o projeto e entregar as casas, ainda ampliando a construção do muro de arrimo, que seria mais um custo altíssimo para a população. Então, nobre vereador, a gente não está aqui para defender ex-prefeito, a gente está aqui para defender a população, querer o que seja de melhor para eles. Então é essa a nossa briga. E mais uma vez eu quero deixar bem claro para o nobre vereador Gilberto, para o nobre vereador Custódio Fábio, que é líder do prefeito, vocês falam muito em judiciário. Manda requerimento, entra no judiciário. O judiciário tem a morosidade porque há muitos casos. Mas eu quero que a população entenda que nós, aqui representantes do povo, aqui é uma casa de leis, nós temos tanta autonomia quanto o judiciário para fiscalizar e, se for preciso, punir o prefeito. Mas para vocês entenderem, assim, tem uma separação. Sempre que a gente tem alguma irregularidade e for abrir uma CEI, que é uma comissão de investigação, tem que ter 6 vereadores. Infelizmente a gente são 5 que trabalham para a população, que quer o bem da população. Então fica difícil, porque como o nobre vereador Lucas disse, se ele escolhesse trabalhar contra o povo, ele também estaria recebendo os benefícios que tem vereadores aqui que recebem. A gente escolheu trabalhar para o povo, então a gente dá a cara a tapa aqui para buscar melhoria para a população. Então não adianta vir se fazer de bonzinho e depois ir contra a população. E quando eu falo contra a população, em geral, a gente apresentou um projeto aqui onde ia melhorar o salário dos professores, que é onde a gente achou uma maneira de ajudar os professores, que hoje tem um salário defasado em vista de muitos profissionais. Eles falaram que era a favor, mas votaram contra. Então dá para entender isso. Eu sou a favor, mas votou contra.
E agora o prefeito não colocou no orçamento do ano que vem. Se depender do prefeito ou desses 4 vereadores que dá o suporte para o prefeito, os professores não vão ter o benefício que está em lei. Mas a gente vai brigar por isso também. Então o prefeito vai ter que acertar muitas irregularidades premeditadas por ele, ou então o projeto plurianual, o orçamento do ano que vem vai ser rejeitado nessa Casa de Leis. O povo não vai mais ser enganado por esse prefeito. O povo não vai mais ser humilhado e ficar com esperança de uma coisa que não vai acontecer. Torno a repetir, o salário do funcionalismo público de Pratânia é o mais defasado da região. Os nobres vereadores deveriam levantar isso, para ver se a gente fala besteira aqui ou se realmente a gente busca o melhor para a população. Agora, se eles falar que não tem dinheiro, que é a resposta de sempre, o nobre vereador Lucas já fez um cálculo aí onde ele poderia economizar. E outra coisa, eu quero só acrescentar aí, meu vereador, que gastou 10 mil reais com a TV Tem. Você acha que a população não quer ver a Pratânia na TV Tem? Ela quer ver a Pratânia bem. Ela quer ir num posto de atendimento, um posto de saúde, ela quer ter um medicamento, os funcionários querem um aumento do seu salário porque eles se dedicam ao seu trabalho. Agora, se a cidade estiver bem, acontecendo coisas boas, a TV Tem vem de graça para mostrar na televisão. Porque é isso que as televisões buscam. Então, não é preciso pagar, tirar o dinheiro de um atendimento da saúde, tirar um dinheiro que poderia dar de aumento para o funcionalismo, para gastar com mídia, para se promover. Ah, prefeito, essa política foi a política antiga, aquela política onde o povo não tinha acesso, onde não existiam as redes sociais, onde você conseguia enganar a população, iludir a população. Mas hoje não. Além de ter as redes sociais, tem vereadores aqui que levam tudo ao conhecimento da população. Tanto é que foi depois de nossa gestão que as sessões são filmadas e postas na rede social, porque a gente não tem nada a esconder. A gente quer que a população assista mesmo e tire suas conclusões de quem está trabalhando para o povo e quem não está. Então, eu acho que o mínimo que o político tem que dar é transparência do seu trabalho, do que acontece em Pratânia. Não ficar querendo se promover às custas dos cofres públicos, às custas do dinheiro do povo. Reverte esse dinheiro para o bem-estar da população e não para se promover. Então, nobre colega Ninão, se o senhor não sabe, está sabendo agora, não houve resposta. O senhor disse que não tem nada a temer, que está tudo certo. Mas é porque o prefeito enrola? O senhor mesmo garantiu, o prefeito deu a palavra. Mas ele não deu resposta? Não deu resposta. Eu vou procurar saber amanhã se teve resposta. Eu gostaria, porque não é para mim, é para a população. Claro. Porque a população esperando 3 anos a construções das casas que não saem. Eu quero que apure mesmo. E pessoas que venderam terrenos, que a gente tem um projeto de lei, a gente não estamos falando sem estar embasado em nada. A gente tem um projeto de lei onde teve uma troca dos terrenos pela iluminação. E hoje os terrenos não pertencem mais à prefeitura. Foi construído casas particulares. Então, inclusive, tem uma coincidência muito grande nas vendas dos terrenos lá. Teve 2 lotes ou 3, eu não me recordo aqui, que quem foi o procurador de venda foi um advogado que é sócio do advogado que dá assessoria na prefeitura, que também dava assessoria na época que o novo vereador era prefeito. Não tem conhecimento. Então, deveria de ter. Deveria de ter, porque é umas coisas que é muita coincidência. Mas vocês não estão apurando? Sem respostas, como que a gente vai... Vocês conseguem pôr um pano quente para isso virar... A gente vê na televisão, vai 15, 20, 30 anos, a pessoa morre e não paga pelo crime que cometeu. Eu tenho certeza, E é isso que vocês
vocês estão fazendo? Vocês estão pondo panos quentes para quê? Para isso demorar, como eu disse, o judiciário tem a morosidade, é muitos processos. Mas é quem que pode julgar, não sou Nós só. também podemos. Então, Ou o senhor não se informou quando foi candidato a vereador? vocês estão à vontade, então. Não é nós todos juntos. Vocês estão à vontade. Ou o senhor, quando o senhor resolveu ser candidato a prefeito, o senhor só pensou no salário, não pensou na função do vereador. Recebemos todos nós um convite, até vou perguntar para você, Tony, foi deixado na mesa um convite que veio de outra cidade, e tem uma parte que fala da função do vereador, que é fiscalizar. Sim, lógico. Mas vocês não fazem isso, vocês sabem e não fazem. Mas como você sabe que ele não faz? Porque vocês não assinam com nós, vocês não Essa assinam. pergunta eu já fiz para você várias vezes. Como vocês sabem se a gente faz ou não faz, se ajuda ou não ajuda? Então Vocês convivem com a gente 24 horas por dia? Então, vamos apresentar os documentos para vocês que a gente tem das irregularidades do prefeito e gostaríamos que vocês assinassem com nós uma CP, uma comissão processante ou uma CI, uma comissão de investigação. A gente gostaria que vocês assinassem para a gente apurar se há ou se não há irregularidade. Vocês estão de acordo com isso? E a justiça? Então, população, vocês veem, a gente tem tanta autonomia quanto o judiciário para fiscalizar e até punir o prefeito, mas quando tudo de comum acordo, não quando alguns têm acordo com o prefeito, aí fica difícil. Então, como eu disse, a gente está fazendo tudo que está no alcance da gente, mas a gente acaba sendo limitado, por quê? Porque tem vereadores que, depois de eleito, ele preferiu ter um acordo com o prefeito do que trabalhar para a população. Como nem todos que estão aqui acompanham, dá licença. Como nem todos que estão aqui têm acompanhado todas as sessões, pode pensar, mas que acordo que tem com o prefeito? Pois eu vou falar de novo. Eu falo, eu repito quantas vezes for preciso. O nobre vereador Custódio fala, ele é o único que tem a esposa de professora diferenciada na educação de Pratânia. Ela ganha 2 vezes mais do que qualquer outra. Eu só não sei se trabalha 2 vezes mais, mas ganha. Quanto que ela ganha? Ó, eu estou com uma palavra, senhor. Fica Não, só vai para falar. educação, o senhor poderia... Quanto que ela ganha? Olha, nobre vereador, vou falar assim, mas não agora para fazer o que o senhor está pedindo, tá? Eu vou citar tudo, depois eu dou o salário. O nobre vereador Nelson, meu amigo, nada pessoal contra sua pessoa, mas tem a esposa concursada como serviços gerais, e depois que ele assumiu a vereança aqui, foi dado um cargo de assistência social. Então é isso que demonstra o porquê que ele faz e assina o que o prefeito precisa. O nobre vereador Gilberto Vieira da Maré é o único que tem a esposa diferenciada também. Todas as merendeiras ganham um X, ela ganha 3 ou até 4 vezes mais. Então tá aí o porquê da defesa dele, manda jogar tudo para o judiciário. E o nobre vereador Odair, que era o último que faltava, também conseguiu. A esposa dele, uma excelente profissional, uma pessoa boa. Eu quero que vocês ouvem bem isso, porque às vezes eles saem com história distorcida. Nada contra a pessoa dela, ela já me atendeu no posto de saúde, me medicou. Excelente profissional, muito boa funcionária, mas que infelizmente foi encaixada ali de maneira irregular, trabalhou 1 ano de maneira irregular, até o prefeito fazer perseguição em cima de funcionário, como o nobre vereador Lucas disse, funcionário não aguentar, sair para sobrar a vaga para ela. Então, deixa eu terminar, aí o senhor pode ficar à vontade. Então eu não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém, como eu disse, ela é uma excelente pessoa, uma excelente profissional, mas a Pratânia está cheia de excelentes pessoas. Então acho que todo mundo merecia a oportunidade.
mas acaba tendo oportunidade aqueles que dão suporte para o prefeito. Então isso que nós precisamos mudar em Pratânia. Tem que ser a disputa leal para todas e oportunidade para todos. Não para os preferidos, para os parentes, para os escolhidos, ou para os parentes de quem dá o suporte. Com a palavra agora, nobre vereador. Vou falar sentado aqui, posso? Boa noite a todos vocês. Só queria saber se ela entrou lá, se eu coloquei ela lá, você tem prova de alguma coisa, alguma irregularidade que ela está lá? Com certeza, nobre vereador. Tanto é que a gente está ingressando com um processo contra ela na justiça. Nossa, contra ela também? Com certeza. Nossa, então, de parabéns. Porque não importa quem estiver irregular aqui, a gente vai ingressar com processo. Porque a gente está aqui para defender a população em geral, não um ou outro. Então, quando eu disse muito bem, não quero denigrir a imagem de ninguém por denigrir. Vou repetir de novo, ela é uma excelente pessoa, um excelente profissional, mas infelizmente foi contratada da maneira irregular, porque porque ela não poderia ser contratada da forma que foi. Então, como vocês dizem, quem vai decidir isso é a justiça. É, justiça, porque vocês mesmos não vão fazer nada contra ela, porque ela passou no concurso público, não foi nem o prefeito nem eu, não tem nada com o prefeito não. Mas eu falei para você a respeito do concurso que ela não passou. Deve ter passado, porque se ela passou no concurso, ela está bem merecida. Então o nobre vereador deveria prestar atenção nas minhas falas, porque é o seguinte, hoje ela está contratada pelo concurso, ela trabalhou 1 ano de forma irregular, até conseguirem perseguir funcionário e ele sair para sobrar a vaga para ela. Então, é dessa forma que o prefeito trabalha. A justiça vai ver que ela está irregular. Com certeza, nobre. E o nobre vereador, quando fala de irregularidade, eu tenho que lembrar o senhor que recebeu muitos anos o dinheiro do INSS irregular. Tanto é. Daí a capacidade de vocês de fazer um ofício aqui, colocar em votação um ofício, só porque eu tenho um benefício do INSS cedido para mim, desde 97. E 5 vereadores aqui colocaram um ofício em votação para o INSS cancelar o benefício que eu tinha. Eu perco a próxima eleição aqui e quero ver qual vereador aqui que vai lá no INSS fazer voltar esse benefício. Muito obrigado. Nobre colega, o senhor sabe que o benefício que o senhor recebia era baseado em vulnerabilidade social, então tinha quesitos que foi escondido para o senhor estar recebendo. Quesitos que tem pessoas aqui em Pratânia que não conseguem esse benefício. Tem pessoas muito mais... como que eu posso falar? Com deficiência, também, até mais grave do que a sua, então, que não consegue. Por quê? Porque aquele benefício diz muito bem, se estiver ganhando de um X para cima, não se enquadra no benefício. Então o INSS não teria pessoas capacitadas lá, porque a contribuição nossa daqui saiu desde 2001, eu estou contribuindo com o INSS, e o INSS não foi capaz de ver isso e ter cortado. É porque também é muitas pessoas encostadas, é muitas pessoas aposentadas, muitas pessoas com benefício, às vezes passa despercebido. E outra, a gente não pode deixar também de falar que o grupo de vocês faz uma elaboração muito boa para convencer, ludibriar e enganar a quem quer que seja para levar benefício. E o seu caso foi um desses. Tanto é que depois foi cortado. E se fosse irregular, ninguém corta uma coisa irregular. Então, se perdeu é porque não era para estar recebendo. Era para esse benefício está sendo para as pessoas que também têm problemas e também precisam do auxílio. Então, nobre vereador, aqui quando a gente fala, a gente tem provas do que a gente fala. Ninguém fala de ninguém por falar. E é por isso que vocês se alteram. Vocês querem meter a mão no dinheiro, mas não querem que falam nada. Querem que a gente fique quieto. Você vai ter que provar muita coisa na justiça. Com certeza. E tudo que eu falo aqui eu vou provar. Primeiramente você vai ter que provar para Deus, né, a sua inocência. Olha, aqui não somos ninguém para julgar ninguém. Então, não somos ninguém. Você entendeu?
sem provas. Não usamos ninguém para julgar ninguém sem provas, por querer denegrir a imagem. Agora, com todas as provas documentais que a gente tem, nobre vereador, então a gente vai estar apresentando na justiça, no judiciário. Por quê? Porque aqui 4 vereadores não aceitam a fiscalizar o que realmente está acontecendo em Pratânia. Então, por enquanto, são só minhas palavras. Com a palavra. Senhor presidente, nobre vereador, aproveitando a deixa da discussão, eu gostaria só de ser um pouquinho mais claro em relação, já que a matéria é vencida, mas foi citada, o benefício do nobre vereador foi cortado porque constatou irregularidades. Não foi a Câmara que cortou o benefício, não foi a Câmara que mandou o INSS cortar. Eu lembro que na época nós fomos procurados, nós estávamos sendo muito procurados por pessoas que precisavam fazer o cadastro. Esse cadastro chama PPC, Benefício de Prestação Continuada, que é para pessoas que não têm renda fixa. E a gente notou que muitas dessas pessoas não conseguiam receber o benefício. Tinha um senhor que estava com um problema no pulmão, o pulmão estava secando, ele não poderia trabalhar. Muito mal andava porque não tinha fôlego. E aí as pessoas começaram a cobrar da gente, viu? Mas tem um vereador que diz que recebe. O que nós fizemos? A Câmara oficiou o INSS pedindo informações se o benefício era direito do nobre vereador ou se não era. Se fosse aposentadoria, seria direito dele. Benefício é só para quem não tem salário. Então o INSS constatou a irregularidade e cortou. Não fomos nós, vereadores. Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. O que oficiamos, nobre vereador, que é o nosso papel. O senhor é um homem da lei, o senhor também tem que ser exemplo. Nós não podemos receber aquilo que não é nosso. Se nós fôssemos usados por... O senhor me respeita, por favor. Eu obriguei o INSS a me dar. O senhor me respeita, por favor. Eu não faltei com respeito do senhor enquanto o senhor falava. Esse benefício só tem direito, então, quem realmente não tinha salário. Se nós fôssemos tentar prejudicar o nobre vereador, o senhor sabe disso, nós entraríamos com pedido hoje, ou até mesmo já teríamos entrado com pedido para que o INSS obrigasse o senhor a devolver tudo que o senhor recebeu. Nós não vamos fazer isso, nobre vereador. Não é da nossa índole perseguir como o prefeito faz. Apenas pedimos uma informação. Constatou irregularidade, é papel deles. Se tem pessoas competentes, capacitadas ou não, não diz respeito a nós. Nós temos que olhar dentro da nossa casa, não do INSS. Aproveitando também, nobre presidente, demais vereadores e plateia presente, eu estou pasmo também, nobre presidente, obrigado por deixar eu falar, em relação à saúde, e o nobre vereador Maria, Lucas e Josimar, que também presenciou junto com a gente, o PPA. Esse PPA, gente, é muito importante para o nosso município. Nesse PPA tem que estar previsto o orçamento para 2016. Tudo que o prefeito for fazer o ano que vem tem que estar previsto nesse PPA. E vocês pasmem, se vocês acham que a saúde está boa no município, gastando um altíssimo valor, como o prefeito bate no peito que aumentou a despesa na saúde, vocês pasmem agora. Vai cair na folha de pagamento 17%. Está previsto no PPA. Ele vai cortar médico, funcionário. O que ele vai fazer? Os nobres vereadores viram isso no PPA? Não, né? Então, dá para vocês notarem que o prefeito não está nem aí com a saúde do município. Já está um caos gastando esse absurdo que ele gasta. Não aumenta o horário de trabalho, não melhora a qualidade de serviço, não dá suporte para os funcionários que estão e está preocupado em perseguir funcionário. É isso que deixa a gente indignado de ter que fiscalizar um prefeito que, no mínimo, deveria ter noção do que está fazendo. E ele não sabe o que está fazendo lá. Outra coisa que não tem no PPA. Eu queria saber se o prefeito viveria com o salário do funcionário público hoje. Eu queria só saber se ele conseguiria manter a mansão que ele tem no centro do município com o salário que o funcionário recebe na prefeitura. Não está previsto o aumento do funcionário público, do funcionalismo.
não está previsto o que essa Casa de Leis aprovou, que é o benefício do Fundeb. Aprovamos uma lei aqui para beneficiar os professores, que é direito, na verdade não é nem benefício, é o direito dos professores, o aumento do salário deles. Não está mexendo no orçamento, é do Fundeb, mas parece que o senhor prefeito é analfabeto, ele não entende. Então, essas coisas deixam a gente meio desmotivado, porque parece que você fica jogando palavras ao vento. O prefeito não responde requerimento, não responde, não faz uma indicação sequer, e está preocupado com o funcionário que tem amizade com nós vereadores, com o funcionário que não defendeu ele na eleição, e o município está parado. Que culpa a população tem nisso? O senhor prefeito está despreparado, não sabe o que está fazendo nessa prefeitura, porque para prejudicar o município da forma que ele vem prejudicando, ele deveria pedir para sair, gente. É muito gasto indevido, como nós temos visto. Jornal. Olha o absurdo que é pago no jornal, que também é outro fanfarrão, que deixa o prefeito como uma estátua de ouro, e na verdade o município que está pagando por aquilo. Pagando para soltar essas mentiras que ele solta. Um jornal mentiroso. Advogados ganhando a preço de ouro no nosso município. Qual a ligação deles, do prefeito com esse advogado? É uma coisa muito forte também. Porque não dá para entender tanto dinheiro sendo jogado no esgoto, e o que é preciso ver, o prefeito não vê. Aí ele faz picuinha. Ele vai lá, fala com a família da Simone Cerejo, que a Câmara não aprovou o projeto que daria nome ao pai dela, em homenagem ao pai dela, seu Teófilo. E vai fazer picuinha. Coisa feia isso. O senhor de idade, já experiente na política, uma bagagem infelizmente suja, tentar fazer da política uma fantasia, mentindo casas para a população, não analisa o orçamento, mas eles vão ter que responder todas essas irregularidades. Até mesmo as funcionárias que, não sei se foi premeditado, foi com a ordem do prefeito, vão ter que responder, né, senhor? Isso, até a pedido do nobre vereador Lucas, presidente da comissão, a gente vamos convocar a diretora de finanças e a contadora da prefeitura para vir aqui nos explicar para a população o porquê dessas mudanças absurdas e premeditadas. Até, nobre vereador, você me desculpa interromper, mas aproveitando a sua fala, eu preciso fazer uma pergunta para os vereadores que dão suporte para o prefeito, porque, como eu disse, quando a gente fala aqui, a gente fala embasado em provas, porque a gente já foi ver, a gente sabe a situação do município. Nobres vereadores que dão suporte para o prefeito, vocês sabem quanto foi gastado esse ano, ou vai ser gasto até o final do ano, com máquinas na área do CERM para arrumar as estradas? Vocês sabem? Eu não sei. Senhor presidente, tem informações que o senhor pede aqui que a gente não tem conhecimento. Nós trabalhamos no CERN, nós somos vereadores. Isso, nós somos fiscal. Então aí o senhor faz o seguinte, o senhor oficia que a gente pede Nós informação. somos fiscal para fiscalizar onde está sendo gasto o dinheiro da população. Eu estava com a palavra ainda, o senhor falava. Viu? Aqui o senhor aguarda, tem educação. Porque é o seguinte, nós somos representante fiscal, então nós temos que fiscalizar, saber onde está sendo gasto o dinheiro da população. Então, se vocês não sabem, eu vou falar para vocês e para toda a população aqui presente. Esse ano foi gastado 220 mil. Aí para o ano que vem, ele está diminuindo 17% na saúde e aumentando 50% no serviço, para gastar em estrada. Isso é para gastar ou para ele desviar esse dinheiro? Porque o ano que vem é ano político. E vocês querem dar suporte para isso? Vocês vão levar algum junto com eles? Eu acredito que sim. O senhor quer me dar a parte? Espero terminar minha fala. Então,
Aqui o senhor tem que saber sim o que está acontecendo no município. Ou o senhor só foi eleito para buscar salário aqui? Então temos que estar a par, saber onde está sendo empregado o dinheiro do povo. É essa a nossa função: fiscalizar o executivo, fiscalizar onde está sendo gasto o dinheiro do povo, porque o dinheiro não é só do senhor, é meu e de toda a população. Então reverte benefício para a população e para os funcionários que precisam do aumento. Agora o senhor pode ficar à vontade de falar. Não, vereador, só eu concluir minha palavra, por gentileza. Só lembrando aos cidadãos aqui presentes que esse PPA, se não for corrigido, como o novo presidente cobrou, exigiu que o prefeito, ele tem tempo e pode fazer essa correção ainda este ano. Se ele não corrigir, não será aprovado ano que vem. E quem perde com isso? A cidade inteira. O prefeito vai parar nosso município. Então, nós já estamos cobrando ele desde já para que regularize esse orçamento, para que não venha prejudicar o município e tentar fazer como ele vem fazendo esses 3 anos, jogando a culpa nos vereadores, jogando a falta de competência dele nas costas dos vereadores. Então é só um alerta a todos vocês que estão aqui presentes, se puderem levar isso aos demais cidadãos, às famílias de vocês. Ele precisa corrigir isso urgente, temos prazo. Ele adora fazer as coisas em cima do prazo para depois jogar culpa nos vereadores. Pratânia não vai conseguir por causa dos vereadores. A mesma coisa ele falou de frigorífico, ele falou das casinhas, está tudo aprovado, mas aqui não vai ser aprovado nada sem antes passar pela mão do jurídico, por pessoas competentes que analisam o trabalho, pela secretaria. Não vai ser aprovado nada aqui sem ler, como muitas vezes eles fazem. Eles votam, aprovam ou rejeitam a pedido do prefeito, sem nenhuma informação do que qual é o prejuízo que pode causar, ou qual a melhoria que pode trazer para o município. Então, por enquanto, são essas minhas palavras, novo presidente. Pela ordem. Com a palavra. Olha, eu não quero ser bem polêmico e nem crítico às palavras do presidente, mas eu gostaria de dizer só uma coisa. Ou várias coisas. Só espero que o senhor não me interrompa, porque eu tive a obediência e de origem. E quando eu falo, as pessoas acham que eu falo palavras bonitas, o senhor mesmo sempre falou isso aí em várias sessões. Eu vou contar uma história que é o seguinte: quando eu conheci Pratânia, foi um jeito muito especial. Pratânia era o município de São Manuel e eu vim para cá, acompanhado de um vereador que ele chamava José Otávio Sela, para entrega nessas casas da Coap. E na época, Pratânia estava começando a caminhar e tal, né? Não era distrito ainda. E esse vereador, ele estava com um problema de vista. Eu acho que alguém conhece aqui o Sela, que teve bar na Pé de Fórum, né? Muito meu amigo. E ele falou assim: Vê, você não quer morar em Pratânia, você não quer uma casa? Porque as pessoas de Pratânia estão com dificuldade, você trabalha na Sabesp, você tem um salário bom, você tem o limite para comprovar sua renda e tal. A primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte: eu morar em Pratânia? Você está ficando maluco, né, Céu? Desse jeito eu falei para ele. Aí, por surpresa minha, ele apareceu na minha casa à noite, pegou meus documentos e na outra semana eu fui contemplado numa casa aqui na Júlio Prato 150, onde eu morei 8 anos. Que é aquela casa que tem um muro de pedra lá, que hoje a gente mora, eu não sei como é que é o nome do rapaz que mora lá hoje. Número 150, vizinho onde que morava a Inês ali. Tem o rapaz que tem um montana preto lá, o gordinho lá, como é que é lá dele? Marcelo? Marcelo. E aquela casa lá eu peguei, reformei e morei lá por 8 anos. Foi através disso que eu conheci minha esposa, que a família dela era daqui. E Pratânia emancipou. E ela veio trabalhar para cá. Eu falo para ela que eu prometo que eu não vou falar no seu nome lá na Câmara, Silvana. Prometo. Mas ela falou: por favor, não fala isso. Não me defenda, porque eu não preciso disso. Ela está no serviço público já desde quando Pratânia nasceu. Ela foi diretora há 12 anos. Tem crianças aqui que eu já falei aqui na Câmara, que as pessoas me encontram na rua e falam assim: você é o marido da tia Silvana? Ela foi minha primeira professora, ela me educou.
Então, é uma coisa que gratifica a gente isso, né? E o salário dela hoje é R$ 3.750, com 17 anos de serviço. 17 anos de serviço. E nessa lei, e tem um processo que partiu dos vereadores que está para derrubar esse salário, gratificação, corporação, alguma coisa que ela tenha recebido, e mais pessoas tenham recebido. Me parece que são 36 pessoas que foram arroladas no processo lá, muita gente agora, né? E o que me leva a pensar isso? Aí eles lançam um projeto de lei dando mais 5% de aumento para ela. Eles querem ter um processo no fórum para tirar, e agora tem um processo que exige. Aliás, essa lei foi sancionada por. O senhor sancionou a lei, né, presidente? Derrubou o veto e sancionou. Sim, com certeza. E não está sendo cumprido, é isso? Por enquanto não, e não está no orçamento do ano que vem. Tá. Mas não tem nem a dia, não sabe se entrou alguma dia, nada. Por enquanto não. Tá. Então, a incoerência me assusta. Me assusta. Porque de um lado corta e do outro lado dá. Não consigo entender isso, né? Aliás, falando em projeto, esse é o projeto número 11 do Fundão. Existe um projeto tramitando aqui nessa casa, que é autoria minha e dos vereadores, para baixar o salário do vereador para R$800 aqui. E o presidente não põe em votação. Não põe em votação. Agora, se a população de Pratânia ganha o salário mínimo, nós também vamos ganhar. Nós também vamos ganhar. E tem gente que vem falar para mim que isso aí é jogo político. Eu não sei se votará político ano que vem. Eu não sei. E se tiver, eu venho por R$800 aqui. Eu venho. Então, eu até gostaria de perguntar para o presidente quando é que ele vai colocar esse projeto de votação, que é o projeto número 12. Baixando o salário do vereador para a próxima gestão. Então, às vezes eu me assusto com isso. É muita incoerência. É muita incoerência. Agora, o senhor critica tanto a justiça, o senhor fala de. Nós não falamos de justiça. Eu falo a verdade, o senhor, eu fui na delegacia uma vez, tirar a identidade só. Nunca fui. Tem que falar de justiça. Eu acho que os poderes são harmônicos, são paralelos, e os três têm que funcionar perfeitamente. Executivo, legislativo e judiciário. Eu só levantei e falei em nome da minha esposa. Então eu peguei mais uma deixa e contei um pouco da minha história em Pratânia, que era mais longa do que isso. Muito obrigado a todos. Nobre vereador, está aí para a população ouvir a diferença de nós 5 vereadores para você e para o seu grupo político. Quando a gente faz uma lei, a gente vai beneficiando todos. E se a sua esposa dá aula lá, ela também tem um merecimento, porque a gente não pode beneficiar as outras e ter ela de fora porque ela é partido oposto da gente. Nós somos diferentes de vocês. A gente faz a lei para todos e não só para alguns. Então é por isso que a sua esposa vai ser beneficiada. Agora o que a gente entrou contra é o benefício que ela obteve, diferente das outras que não obteve esse benefício. Isso é uma coisa, para falar, eu não falei mal da justiça, não coloca palavras em minha boca. Eu disse que o judiciário tem morosidade sim, mas é pelo tanto de processo, e não por falta de competência ou outra coisa, como o senhor quer deixar no ar. Então, o único problema do judiciário é que acaba demorando. Como eu disse, a gente vê na televisão pessoas que praticam um crime, principalmente de desvio de dinheiro público, aí quando a Câmara não atua, judicialmente gira anos. Então, é isso que eu quero deixar bem claro aqui. E aí o senhor quis contar a história do senhor, como veio para Pratânia. Então, para vocês verem como que já vem a política desde lá atrás. Eu acho que aqui na Pratânia tinha muita gente que tinha o sonho de pegar uma casa e não conseguiu. Um vereador amigo dele pegou o documento dele e ele foi contemplado. Então é isso que nós temos que parar. É com isso. É amigo, Então, ele disse com as palavras dele. Um vereador amigo dele pegou os documentos dele, até surpreendeu ele, foi buscar o documento, e ele não residia aqui em Pratânia, residia em São Manuel. Tá certo que Pratânia fazia parte de São Manuel. Trouxe os documentos dele, tirou a vez de um que morava aqui.
Então o benefício já vem se beneficiando de muito mais tempo do que a gente pensava. Então é isso que eu quero que a população preste atenção. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Não, só gostaria de falar desse caso da o nobre vereador, sem polêmica também, o nobre vereador Custódio Fávaro disse sobre incoerência. Incoerente, nobre vereador, seria se nós fizéssemos esse projeto de lei do Fundeb e colocasse, exceto Silvana. Isso seria incoerência. Porque aqui nós somos justos. Nós prega justiça na Câmara. Eu até gostaria depois de perguntar, o nobre vereador Gilberto Antônio Vieira da Maia, perdão, ele fala, manda para a justiça, manda para a justiça. Mas se você estudar um pouquinho o que é vereador, o vereador também faz parte da justiça. Existem 3 poderes: executivo, judiciário, legislativo. Todos têm que viver independentes. Todos são independentes. Então o senhor, é bom o senhor saber, eu já falei isso em outra sessão para você, não vou falar novamente. O senhor faz parte da justiça. Como o nobre presidente disse, se nós se reunir, se nós 9 vereadores, ou pelo menos mais um de vocês, reuníssemos com nós, poderíamos abrir uma CP, uma CI, investigar o porquê o prefeito de Pratânia não deixa o posto aberto até às 11, até 24 horas, mas gasta 27% do orçamento público na saúde. Por que paga-se tanto para advogado? Então, se nós abríssemos essa investigação, nós estaríamos priorizando o quê? A justiça. Então, eu gostaria que vocês estejam cientes que vocês também, às vezes, os nobres vereadores falam como se não fizessem parte da justiça. Os nobres vereadores, vocês fazem parte da justiça. Vocês são do poder legislativo. Vocês estão aqui também para fiscalizar. E sobre a incoerência, eu quero dizer que seríamos incoerentes se nós colocássemos esse projeto do Fundeb, beneficiando todos os professores e deixassem em exceção a Silvana. Incoerência é uma professora ganhar R$ 1.700 a mais do que as outras professoras. Por isso até que a gente entrou com pedido não só contra a sua esposa, mas contra outras pessoas também, sobre a incorporação que o nobre prefeito Roque Júnior concedeu a Sandra Júnior, Elisete Baceto, Mara, Silvana. São essas pessoas aí. São 36 pessoas. Não foram 36 pessoas. 36, mas se fosse 36 pessoas, pode ser minha irmã. Posso trazer essa lista depois. Mas pode trazer. Se tiver irregular, eu acho que é justo as 36 pessoas devolver dinheiro. Independente de quem seja. Se for meu irmão, se for sua mulher, se for sua sobrinha, que agora está trabalhando na prefeitura também. Então, incoerência seria se nós deixássemos a Silvana em exceção. Mas não, a gente prega tanta justiça que nós fizemos um projeto que vai beneficiar também a mulher dele, porque é de direito, ela é professora, também tem os méritos dela. Muito obrigado. Pela ordem. Só para complementar a palavra do vereador Lucas, eu vou até sentar que você muito breve. Com a palavra. Eu só quis comentar essa minha entrada aqui em Pratânia, há 27 anos atrás, de uma forma legal, que o vereador só me procurou e me inventou a levar o lerite, a levar essas coisas. Foi tudo perfeito. Depois desse dia, eu aprendi a amar essa cidade. Eu vivo aqui 24 horas por dia. Eu gasto meu dinheiro aqui, eu tenho meus bens aqui. Eu cresci aqui, fiz minha faculdade aqui, fiz minha graduação, ganhei dinheiro daqui. Eu me orgulho muito disso. E tenho verdadeiros e grandes amigos aqui. Então eu agradeço a Deus todo dia por ter me dado isso. É claro que eu lutei muito para isso, né? E espero morrer em Pratânia. Morrer em Pratânia. Eu não saio. Eu, sinceramente, eu saio daqui, eu estive em São Paulo esse final de semana fazendo os exames, eu vou para São Manuel, eu me sinto deslocado. Sabe, do bate-papo, da volta na praça, das pessoas ali, isso aí me faz bem, porque eu sou um cara muito humilde. E quando eu vim para Pratânia, não tinha nada. Não tinha nada. Foi o primeiro bem que eu consegui, foi aqui em Pratânia, e me orgulho muito disso. Eu me orgulho de hoje ser um cidadão pratâniano. Embora não tenha sentido, mas eu me orgulho de ser. Você pode ter certeza disso. Porque povo guerreiro, povo lutador, igual tem aqui, e festeiro também. O pessoal gosta de... Eu não conheci nenhum lugar. Não conheci nenhum lugar. Pratânia recebe as pessoas de braços abertos, de coração aberto. Aqui o pessoal, eles são muito humildes, entendeu? Como a minha origem de família é, isso também sou. Né? Eu acho que não quero denegrir mais de ninguém, mas eu me sinto bem aqui. Me sinto bem.
Era só isso. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, vou ser o mais breve possível na minha fala. Só pegando a deixa também do nobre vereador Gustavo Fávero, quando ele disse que nós estamos sendo incoerentes em relação ao projeto de lei que faz a transferência do Fundeb de 5% para o aumento do funcionalismo, tirando da manutenção para o funcionalismo. Nobre vereador, as demais professoras não podem ser prejudicadas porque a esposa do senhor recebe muito. Eu acho que tem que ser igualitário. Então nós fizemos um projeto de lei beneficiando todas, sem exceções. Mas não é porque ela tem essa gratificação irregular que a gente está entrando na justiça contra essa gratificação, que as outras não mereçam ganhar o aumento do salário. Então é só para ser mais claro nesse sentido. Por enquanto são minhas palavras. Mais algum nobre vereador gostaria de fazer uso da palavra? Nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, constato a participação dos seguintes membros dessa Casa: Custódio Fávero, Davi Pires Batista, Gilberto Antônio Vieira da Maia, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Ricucci Quesada, Nelson de Oliveira Souza, Odair José Polito, Josmer José Félix. Os nobres vereadores poderão assinar o livro de presença. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta 16ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal de Pratânia. Informo aos nobres vereadores e ao público presente que a 17ª sessão ordinária de 2015 será realizada no dia 9 de novembro, às 20 horas, nesse mesmo local. Obrigado a todos pela presença e tenham uma ótima noite. Senhor presidente, aproveitando o momento, a Simone, o Marcelo, os amigos que tiverem alguma dúvida em relação ao projeto, nós vamos estar aí para atender vocês, viu? Fiquem à vontade. Aqui só vamos assinar a lista de presença e já vamos estar disponíveis. E gostaria de deixar bem claro para os demais vereadores que tem uma cidadã aí que gostaria de dar uma palavra particular com todos. Marisa? Isso. Marisa quer falar aqui no microfone? Margarida? Ela quer de particular. Tá, joia. Quer falar com todos, mas particular. Bem.